Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Gakuen trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, eu vou querer trazer um vídeo bem curtinho sobre a questão da reformulação de preço, reajuste de preço da Panini nos últimos tempos. Eu acho que esse vídeo é essencial para saber algumas coisas, são práticas comuns de empresas, editoras, e clarear muito de maus entendidos que podem surgir. Então vamos começar logo o vídeo. Gente, existem 3 efeitos-chave que devemos nos ater. Esses efeitos são muito simples, só que pela percepção fragmentada de muitos criadores de conteúdo, os pontos não se ligam. Então, eu tenho alguma experiência em economia, eu sou economista, então eu gostaria de ligar esses pontos e mostrar o panorama. Por que a Panini está reajustando preços? Não desde agora, não desde ontem, mas porque agora esse reajuste se tornou mais acentuado. Temos 3 efeitos. Um de aumento de custos, tanto no longo prazo, ou seja, vem de muito antes do Covid até agora. Um efeito de curto prazo e também temos um problema relativo ao fluxo de caixa do Panini. É só isso. São só 3 efeitos que explicam o reajuste. Pois bem, vamos primeiro ao efeito de longo prazo, que é o mais nebuloso, porque eu não tenho acesso, como acho que ninguém dos presentes que estão ouvindo isso aqui, tem acesso à estrutura de preços, custos e demais contratos da Panini. Então, eu vou falar em termos gerais. Pois bem, gente, a gente vive uma crise, de longo prazo, desde 2008 até agora, mas especificamente no Brasil entre 2014 e 2015 até agora. Tá bom. O efeito da crise é o seguinte: a empresa, ela quer continuar lucrando, ela quer manter pelo menos um lucro satisfatório ao longo do tempo. Se possível, aumentar. Obviamente, a empresa sempre quer mais lucro. Esse é o ponto focal das ações da empresa. Ah, mas uma editora trabalha com produtos culturais, etc. Tal, tem um impacto. O produto em si pode ter um impacto muito diferente na vida do indivíduo, justamente por ser livros, produtos culturais que geram no indivíduo uma reflexão sobre o mundo, etc. Agregam ao indivíduo esse tipo de reflexão. Mas vejam, as empresas querem lucro. Não interessa se elas estão vendendo comida, livros ou carros. Elas querem lucro. É só isso. Que qualitativamente para a pessoa que está comprando existe uma diferença, tudo bem. Mas as empresas só querem lucro. Elas não estão preocupadas com os desdobramentos culturais e sociais do produto que ela vende. Elas querem lucro. Pois bem. Então, a gente temos o seguinte: temos num determinado ponto essa crise, que se instalou no Brasil nos últimos anos, e na crise as pessoas tendem a reduzir as suas compras. Só que vocês podem perceber por entrevistas antigas, parece que o setor de livros ou de quadrinhos não desacelerou durante a crise. Ele se manteve e até cresceu um pouco, também muito em razão dos filmes, no produto final. Muito simples. Se você não consegue ganhar, você só pode ganhar de 2 formas. Na verdade, você ganha a receita é preço vezes quantidade. Se a quantidade é baixa, você tem uma receita esperada ou desejada, tem que aumentar o preço. Não tem jeito. Então, e como que você faz isso? Você aposta na indivisibilidade do produto. Como assim? Vocês podem perceber que nos últimos anos os biscoitos têm ficado menores. Então, ou chocolate é um bom exemplo. Para consumir chocolate de 200 gramas hoje em dia, você tem que comprar basicamente, se ainda tiver 2 barras de 100. Ou você compra uma barra de 100 pelo mesmo preço antigo de R$5 por aí, ou você compra 2, que seria o dobro desse preço. Os ajustes normalmente são via quantidade, não via preço, porque o ajuste via preço fica mais na cara do consumidor, existe uma resistência maior. Só que a indivisibilidade do produto faz com que basicamente você fique refém de manter o seu consumo ou consumir mais. Você pode desistir de consumir também, mas isso é mais raro. E por quê? Porque é o seguinte, vamos dizer, antigamente um mix, agora dos quadrinhos, tinha 100 páginas. Hoje em dia tem por volta de 50. Tá, mas eu quero consumir 100 páginas. O que eu tenho que fazer? Comprar 2 quadrinhos. Ah, mas eu não quero comprar 2 quadrinhos, só tenho dinheiro para comprar 7 estampas. Então compra um só. É um aumento de preço velado via quantidade. Normalmente, como existe novas edições, vários relançamentos, números 1, zera-se os números das revistas, isso fica mais fácil. Mas dentro de uma linha, de uma mesma revista ao longo do tempo, isso é mais difícil. Vocês podem ver que linhas mais longevas, como do início dos anos 2000, por ali, a Panini assumiu. Antes era da Abril. Até antes do zerar a numeração, tinha um preço que variou. Antes era 3 e pouco, 4 reais. Terminou por volta de 7 reais, tanto 8 publicações por volta de 100 páginas, e elas foram encarecendo. Tem inflação nisso daí? Tem, obviamente, tem
várias questões. Mas, além disso, porque nesses anos a inflação conseguiu ficar bem controlada, se vocês perceberem. Inflação é aumento persistente dos preços da economia de uma forma geral, mas não quer dizer que os insumos da Panini aumentaram necessariamente. Em dólar, obviamente, mas o câmbio se manteve fixo, então pode-se dizer que houve uma constância nos seus insumos de modo geral, mas sua necessidade de lucro e percepção de lucro, elas querem aumentar sempre, porque elas querem lucrar mais. Então, elas apostaram que encarecer publicações, isso acontece não só a despeito da inflação, como eu já falei, tá? Esse é um efeito de longo prazo, isso vem acontecendo já faz muito tempo. Mas, no curto prazo, existe o seguinte: do início do Covid até agora, muita gente deixou de ir no banco. A demanda da Panini global, que já estava tendo uma trajetória de arrefecimento, ela despencou. Vocês podem perceber que a publicação impressa é uma publicação muito sensível ao que se chama de economias de escala. O que é isso? Quanto mais se publica, mais quantidade publicada, menor é o custo por unidade. Todo mundo de mercado editorial fala, não é nenhuma novidade. Isso se deve a configurações particulares do equipamento, de impressão, tem tudo a ver com a parte produtiva e questão de utilização daquele maquinário, né, etc. Exatamente no que se ganha, imprimir mais do que imprimir menos, eu não vou saber, porque eu não tenho uma proximidade muito grande com a parte prática do processo de impressão e processo editorial. Contudo, existe economia de escala. Mas economia de escala, essa ideia de aumenta a tiragem, reduz custo, é simétrica. Se você reduz a tiragem, aumenta o custo por unidade. Isso é um fato. Então, se a demanda caiu, a Panini não vai fazer coisas para encalhar. Tem gente que não está comprando, mesmo com compromissos de compra, contratos, etc. Vai tentar passar um papo na Panini, ou mesmo compras que deveriam ser mensais ou com uma determinada periodicidade menor. Eu falo compra de revendedores. Revendedores vão comprar menos. Pessoas físicas vão comprar menos. A Panini vai imprimir menos para se ajeitar a essa nova realidade do Covid. Então quer dizer que o custo por unidade das linhas delas vai ser maior. Demanda menor, custo por unidade maior, porque não tem economias de escala, tem deseconomias de escala. Simples. Mas isso a gente não vê esse tipo de alteração em todas as linhas de produto, etc e tal. Então ela vai compensar perdas em relação preço-custo de algumas linhas em outras. É simples, porque ela tem um mix de produtos. A Panini não tem só um quadrinho, ela tem uma porrada de quadrinhos. E alguns quadrinhos que ela pode se aproveitar mais para ter esse ganho do que outros. É simples, é fácil entender isso. E essa questão, esse efeito de curto prazo, é uma queda drástica da demanda. Se relaciona com a questão anterior, mas é uma queda muito repentina. Então tem um efeito mais marcante no período presente. Tudo bem. E outra questão tem a ver com o fluxo de caixa da Panini. E isso é muito, muito claro no seguinte ponto. Você tem que pensar o seguinte: a Panini negocia contratos de direitos em dólar. A Panini é uma empresa italiana. Então quando os contadores dela vão ver fluxo de caixa, quais setores da empresa ou subsidiárias em quais países lucram mais, vão ver isso em que? Ela é uma empresa italiana, vão ver em euro. E a Panini lucra vendendo quadrinhos em reais. A matemática é simples. O dólar valorizou pra caramba. O real, na verdade, foi uma das moedas que mais valorizou durante a pandemia. Real desvalorizou, pagamento de royalties em dólar, receitas da Panini anuais em euro, contabilizadas em euro, melhor dizendo. O que a Panini vai fazer para manter as receitas esperadas do ano, aumentar o preço dos produtos por uma relação de preço-custo que sustente a receita esperada em euro e o fluxo de pagamentos de royalties em dólar satisfatório? É simples, é simples. Então, qual o resultado de todos esses fatores? Aumentar o preço do produto. Ótimo. Só que aí vocês podem ver que ela tem feito um outro movimento, que ela não só está aumentando o preço dos produtos, ela está botando uns babilaques, né? Capa dura, sei lá das quantas, valor agregado. Gente, é muito claro, é muito simples a questão. Valor agregado é simplesmente um termo muito bonito, muito interessante de administração, de alguns homens de negócio aqui e ali, para falar quanto que uma empresa encarece em relação aos custos. Ou, de outra forma, o quanto a empresa exerce seu poder de mercado por deter tal produto e só ela produzir aquele produto com aquelas características específicas. O que isso quer dizer? Muito simples. O Batman, o novo Batman que tá saindo aí, né? Que foi de 20 e tantos reais, sei lá, era um preço razoável. Batman Universo foi para 60 e tantos reais porque tem capa dura. Tá.
A Panini tem um mix de produtos, mix enquanto conjunto, ótimo. Então, ela tem esse determinado conjunto de produtos. O preço entre esses produtos tem que ter uma certa paridade. Por quê? Porque se um produto muito interessante tiver quase o mesmo preço de um produto mais ou menos, a demanda vai se concentrar nesse produto muito interessante, tanto em relação à qualidade da história, quanto em relação ao material. Então, ela tem que segmentar bem suas linhas de produto. Batman é uma coisa que vende, tá? Então ela encareceu mais o Batman, porque mesmo que tenha gente que não vai consumir, um monte de gente ainda vai conseguir consumir. Ótimo. Encareceu como? Botando capa dura. Por quê? Botar capa dura quer dizer que o produto que é melhor pode ser cobrado mais caro. Pode ser cobrado mais caro por quê? Primeiro, porque existe uma ideia tácita, que é verdadeira, para dada escala de produção, digo isso, né? Que se o produto é melhor, ele é mais caro, logo tem que ser cobrado mais. Beleza. Só que ele não é cobrado mais só porque ele tem melhores materiais, mas porque a margem da Panini, ela também vai botar em cima, vai botar mais caro, usando como pretexto o encarecimento do produto. Porque se você pensar que uma capa dura por unidade não custa 5, 10 reais, não custa. Mas a capa dura é desculpa necessária e suficiente para ela aumentar mais que proporcionalmente, para ganhar um lucro maior por unidade em cima daquela capa dura. É isso, pronto. Todos os efeitos explicados, essa é por isso que ela está aumentando os preços. É um desrespeito ao consumidor? Sim, mas ela é uma firma que quer lucrar em euro no final. É simples a história, é uma matemática bem clara.